Olá, bem-vindos de volta ao Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João. Eu estou de volta em gravação em estúdio, ao invés de gravar no meio da natureza. Estúdio, basicamente, na verdade, o sofá da minha casa com um microfone com tripé. Microfone com cancelamento de ruído de fundo. E aí pronto, tá feito o meu estúdio, né? E hoje a abertura diferente aqui do podcast do Alma Livre com essa música que é Suíte número 1 para violoncelo em Sol maior do Bach, Johann Sebastian Bach, já que o assunto vai ser elevação pelas artes, incluindo a música. Eu senti que no episódio passado, falando sobre a energia da música e do rock, do heavy metal, eu senti que eu acabei ficando maior parte do tempo do episódio num tom negativo, abordando influências negativas de músicas que podem levar a gente para baixo e que podem funcionar até com um mantra das trevas, né? E eu vi que eu passei muito pouco tempo, se é que eu falei alguma coisa sobre a questão positiva, né? Eu lembro que eu falei do uso de músicas mais agitadas, mais enérgicas para dar um gás, né? Para ir para academia, para fazer exercício, mas não comentei mais muita coisa em relação a emoções, sentimentos positivos elevados em relação à música. E é isso que eu quero buscar fazer aqui, não só em relação à música, mas antes de entrar no lado positivo, eu quero comentar mais uma coisa negativa, entre aspas, que corrobora com o que eu falei no episódio passado sobre a questão da música pode virar um mantra que te leva de volta às sensações negativas que você não sintoniza mais e que você acaba se sintonizando ali e fica reforçando, né? A questão da música, do mantra, reforçar um padrão na gente, né? Reforçar um sentimento, um pensamento, uma visão de mundo. E roda na internet, de vez em quando aparece de volta nas mídias sociais um vídeo do Renato Russo, né, Legião Urbana, se preparando para tocar no programa Livre de 1994 na televisão. E é um programa, né, que é aberto a conversa, troca, diálogo. E aí, antes de ele começar a tocar Pais e Filhos, ele para e fala: vem cá, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? E aí ele passa a falar um pouco sobre a criação daquela música, da época da vida dele, e como que ele estava muito mal naquela época que ele fez aquela música, e que ele preferia não ficar revisitando aquela época, que ele preferia tocar outras coisas, falar outras coisas, seguir adiante. Mas como é uma música muito famosa e todo mundo pede onde eles vão tocar, né, eles acabam tocando, eles acabaram tocando nesse show, nesse programa, nessa apresentação. E no final ele acaba falando assim também, né, satisfeitos, fazendo uma tirada, né, do pedido para tocarem essa música. Mas é mais um exemplo, né, de que é possível a gente tomar consciência dessas emoções que as músicas carregam e como que a gente pode virar a chave e andar para frente, né, e não carregar mais aquilo. É claro que eu acho que muita gente que ouve a música não percebe, não se sintoniza com aquele padrão e para ela tá tudo bem, né, não sente nada ouvindo aquilo, né, só uma musiquinha ali de fundo de elevador de repente. Mas para o artista em si, né, para o próprio músico, ele está ali numa missão, numa tentativa de transmitir uma mensagem, emoções, o que ele está passando, o que ele está vivenciando. E depois ele pode superar aquilo e ficar repetindo aquela mensagem ali, pode ser não muito saudável psicologicamente para o artista. Mas então vamos para o saudável, vamos para o positivo, que eu prometi que esse episódio ia ser sobre o lado positivo, e eu ia falar aqui sobre... não só sobre a música, mas eu coloquei o nome do episódio de Elevação pelas Artes. E pelas artes eu quero falar de música, artes visuais, plásticas, cinema, literatura, poesia, ou seja, de tudo aquilo que quer transmitir sensações, emoções, mensagens que são difíceis de transmitir. Aquela ideia de que o poeta é aquele que tenta descrever o indescritível, que tenta transmitir uma mensagem
com palavras que ele sabe, ela sabe, a poetisa sabe que é uma missão quase que impossível explicar com todos os detalhes, com todas as nuances e sabores, qual é a sensação, a emoção frente a uma experiência. Mas é isso que todos os artistas, escritores, músicos têm tentado fazer ao longo dos anos. E muitas vezes eles são muito bem sucedidos nessa tentativa, quando é aquela criação artística de alma, inspirada, com intuição. E aí eles têm sucesso nessa comunicação de sentimentos que podem ser elevados ou emoções pesadas, como a gente já estava comentando aqui. E de vez em quando, ou na verdade com frequência, alguém tem alguma experiência transcendental, elevada, e se vê numa encruzilhada, numa dificuldade de descrever essas realidades superiores, que eu estou chamando aqui, para a qual não existem palavras que possam abarcar toda a grandeza daquilo que a pessoa experienciou, vivenciou. E aí pode ser, inclusive, o gatilho inicial que faz a pessoa recorrer às artes, à música, à poesia, à literatura, para tentar pôr para fora aquilo que é o mundo interior dela, o mundo que ela experimentou, do jeito que ela viu. Inclusive na pintura, na fotografia, é uma tentativa de mostrar a outra pessoa a lente que eu estou usando para enxergar o mundo. É como se eu estivesse tentando te ensinar a olhar do jeito que eu olho, através de uma pintura, através de uma fotografia, ou através até mesmo do cinema, de tentar mostrar uma paisagem, uma experiência, uma vivência que é muito única, muito pessoal. E nisso os artistas, eu estou chamando os artistas aqui, todos esses, né, os músicos, atores, pintores, escritores, acabam por ser um tipo de mestres que nos iniciam em segredos da vida, no sentido de que eles passam a indicar para a gente locais, emoções, situações, percepções que se eles não apontassem para a gente não viria, a gente não se interessaria por um ângulo diferente de percepção da realidade, da vida, de relacionamentos ou de outras experiências que eles estão descrevendo através do meio artístico deles. É como se você estudasse uma obra de arte, efeitos de luz e sombra e ângulo ali, e depois voltasse o seu olhar para a vida, para a natureza normal, entre aspas, e passasse a ver essas nuances ali que você antes não reparava, não ligava, estava tão acostumado que aquilo era banal para você. E aí você desbanaliza a vida e aquilo se torna mais belo, mais sagrado, dependendo do tipo de arte que você se expôs, né? O tipo de análise, o tipo de degustação, desfrutação daquela beleza, daquelas imagens que você estava estudando ali. Então você tem essas artes, essas músicas, inclusive essa do Johann Sebastian Bach, essa suíte número 1 para violoncelo em sol maior, é uma dessas músicas que eu considero que tocam um tom de elevação da alma que é de difícil expressão. Outro da música clássica também que eu acho que consegue esse feito é o Vivaldi, com as 4 estações dele, né? Que ele traz assim uma sensação, uma vivência daquelas estações do ano que você não precisa de palavras para sentir o que está acontecendo ali. Só que, mais uma vez, eu não acho que esse tipo de elevação pela música aconteça somente com músicas clássicas. Tem muita música de rock, para mim, né? De rock, de heavy metal, inclusive, que conseguem me trazer essa sensação de extrema elevação. Eu estava um dia ouvindo aqui a minha playlist, que tem um monte de coisa aleatória, e caiu numa música de heavy metal que costuma me trazer uma sensação muito boa, que é Under a Glass Moon, do Dream Theater. Under a Glass Moon é como se fosse uma tradução livre debaixo de uma lua de vidro. Tem uma musicalidade, uma transmissão de uma sensação ali que me deixa muito bem, que me deixa muito elevado quando eu ouço. Mesmo depois de muitos anos já ouvindo essa música. De vez em quando eu caio nessa música e de novo a mesma sensação de bem-estar, de um arrepio, assim, sabe?
Então é algo que me traz saúde, eu diria que me traz uma saúde mental, psicológica quando eu ouço essa música. Realinha os meus chakras, clareia a minha aura. E eu não sei se é pra todo mundo, porque assim, tem gente que provavelmente não vai gostar da música, ou pelo menos não da música inteira, talvez. Tem uns trechinhos lá de heavy metal, né? Mas é isso, como eu falei, a música faz parte aí da nossa experiência como seres humanos. Não existe civilização, não existe humanidade que não tenha produzido algum tipo de música como celebração à vida em si, né? Como símbolo ou de alegria, ou de expressão de tristeza, de uma expressão da alma mesmo. Inclusive, há relatos de músicos que acham que trouxeram as suas músicas de planos superiores, elevados, ou receberam a inspiração, a intuição vindo de lá, né? Alguns compositores de música clássica, alguns de rock também, né, que disseram que sonharam com aquela composição e trouxeram coisas belíssimas ali. Então você pode dizer que existem músicos que estão sendo médiums, entre aspas, né, de intuições, inspirações, para a criação de música que vai mexer com a emoção, com o estado espiritual, digamos, né, o estado mental, psíquico de uma galera, para ajudar essa galera a subir ou para afirmar essa galera embaixo, né? Para firmar ali, enfim, criação de mantra, como eu falei mais uma vez, né? Para fazer com que o movimento energético em massa da população se direcione num sentido. E já que a gente está falando de várias linhas de artes, e eu estou incluindo aqui o cinema também, eu já não gosto muito de assistir filme de terror hoje em dia, porque eu acho que a abordagem dificilmente é uma de compreensão, de assistência, de ajudar espíritos que não estão muito bem, né? Que não estão numa aparência muito boa, não estão com as emoções muito bem alinhadas, e geralmente o que aparece num filme de terror é um processo de guerra, de expulsão, de exorcismo, né? A última vez que eu fui tentar assistir um foi, se eu não me engano, o nome é O Exorcista do Papa, com o Russell Crowe. E logo no início, sem querer dar spoiler, mas já dando um pouquinho, né? Eu parei o filme logo no início porque eu já não gostei, né? Já achei estranho. Parecia, assim, partes do filme ser baseado em fatos reais. E eu olhei, não, se aquilo é baseado em fatos reais, tá tudo errado. Em termos de abordagem de uma entidade sofredora que vai precisar ser banida, exorcizada dali. E eu resolvi não dar o spoiler, se você quiser assistir lá, logo no iniciozinho vocês vão ver que é um absurdo, pelo menos eu achei um absurdo, né? O padre pega na escopeta lá e mata um porco lá, enfim. Não vou falar muito o que aconteceu para não já dei spoiler demais aqui. Então não dá. Eu lembro que a última vez que eu assisti um filme de terror no cinema, eu vi uma cena, eu não lembro nem exatamente qual era o filme, mas faz muito tempo. E era uma cena de que a pessoa estava olhando para um corredor, tipo um corredor de um bloco de apartamentos, assim, escuro, e aí do fundo do corredor começou a caminhar o que seria um ser lá, uma entidade na direção da câmera, né? E a minha primeira sensação foi de jogar luz, assim, na verdade, de abrir uma luz no peito, assim, no chakra cardíaco, e de jogar um amor ali, né? Que é o tipo de assistência energética que a gente faz quando se vê envolto ou atacado até, né, por energias mais negativas, energias de trevas. Se a sua ação, se a sua atitude for de medo, de briga, de pânico, de sair correndo, de raiva, você está entrando, na verdade, na faixa energética mais negativa, que é a faixa daquele ser que pode estar ali se aproximando de você, né? Então a ideia de quem trabalha com energia, com mediunidade, é sempre a de olhar e ver que existe alguém doente, alguém que está passando necessidade, alguém que está ali numa situação deplorável, às vezes, porém, não é produtivo eu jogar uma energia contrária, antagônica àquela situação, porque, na verdade, é como se você
você ali é alguém que está melhor, digamos que se você trabalha com a mediunidade, então você é até o médico daquela situação e você olha para o paciente e quer sair correndo dele, né? Porque ele está ali estrupiado na sua frente. Então, quando a gente começa a ter mais responsabilidade, digamos, energética nesse sentido, a gente passa a encarar de uma forma diferente quando chega alguma negatividade. Só que não é isso que se vê nos filmes, né? O filme é do tipo, vamos ficar mal, vamos levar susto, vamos colocar a cena de um jeito que você vai ficar o mais assustado possível, ou com mais medo possível. Coloca a galera mais desesperada e mais com medo de morrer possível. E isso não condiz muito com o que a gente faz em termos de trabalho espiritual mediúnico. Mas existem outros filmes muito bons que abordam espiritualidade, que abordam questões desse sentido, de encontro com entes queridos, desencarnados, falecidos, como, por exemplo, o filme Amor Além da Vida, com Robin Williams, outro filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Eu só estou citando filme antigo aqui, né? Mas são filmes que têm uma abordagem que eu diria que se aproximam um pouquinho mais do que é a situação real, espiritual, energética, quando alguém está lidando com outras dimensões de existência e que trazem mais sensação de, digamos, elevação, de positividade, de energia, mais que tem uma conclusão mais positiva, né? Tem uma conclusão mais elevada. E que não é feito para você ficar com adrenalina, com pavor, nem nada desse sentido. Apesar de que Ghost, né, o filme Ghost, ele chega a mostrar algumas entidades não muito elevadas, né, não muito luminosas. Só que ele também mostra outro lado, né, outra questão. Mostra outras entidades mais normais, que não são nem de luz nem de trevas, que estão mais ou menos que nem a gente aqui. E no finalzinho a gente vê lá luzinhas, né? Uma questão mais elevada. Então eu vou ficando por aqui. Eu queria deixar vocês com mais uma sugestão de música de heavy metal, caso se interessem, que é de um guitarrista brasileiro chamado Kiko Loureiro. Ele tem uma música chamada Vital Signs, tradução Sinais Vitais, que é uma música que também me traz uma sensação muito boa, de elevação, inclusive. Quem gosta de música clássica, como Vivaldi, que nem eu citei ainda agora, vai perceber alguns toques assim, né, que se aproximam um pouco de música clássica aí nessa música do Kiko Loureiro também. Vital Signs. Mais uma coisinha para vocês ouvirem, caso se interessem. E eu vou terminando por aqui, e eu acho que eu vou tocar mais um pouquinho de Violoncello Suite número 1 para vocês. E deixo vocês com um abraço e até a próxima.